estou pensando assim, essa exposição que é especulações, eu busco pensar nessa articulação entre a opacidade do gesso, a presença do gesto e ao mesmo tempo jogar com a questão da fotografia e os espelhos em acrílico. Isso aqui faz parte da série Meditações e essa série ela se desdobrou a partir dos anos 2000. Eu trabalho com a Maria Ivone desde 2021, quando a gente começou a olhar para os documentos que ela tinha e a partir desse trabalho inicial a gente viu então a potencialidade de organizar o arquivo e de tornar ele disponível para acesso, para acesso público, para pesquisadores interessados. São convites de exposições, esboços de trabalhos, estudos de propostas expositivas, plantas baixas, correspondências, catálogos, livros, toda uma série de publicações, fotografias, negativos. Na pesquisa da Maria Ivone, a questão da memória é um assunto que está presente desde longa data. O arquivo é um recurso, é uma estratégia a partir da qual ela pensa, então, novos desenvolvimentos para o seu trabalho. O projeto da exposição Performance do Arquivo, Especulações, ele nasceu de um convite para elaborar um trabalho para esse espaço e, ao mesmo tempo, para mim foi muito importante porque era um movimento no interior do meu próprio arquivo artístico. Eu vi uma oportunidade grande de jogar com esses dois tempos, o tempo presente da ocupação do espaço V744, com a articulação desses outros tempos anteriores, selecionando alguns conjuntos de imagens, algumas inéditas, uma experiência para o visitante de como eu articulo as questões tanto fotográficas quanto escultóricas com esses conjuntos. Na verdade, esse espaço é uma vontade antiga minha de reunir artistas. É o meu ateliê. Além de ateliê, eu queria convidar os amigos, convidar os artistas que tinham produções para mostrar, para dialogar, enfim, é um espaço de experimentação. O ponto de partida, assim, do processo todo da especulação, que eu me propus ali no V744, é a própria arquitetura. São as peças que se encontram no corredor e depois aqui vou construir aquilo que vai estar na sala central, os trabalhos feitos no V744. E na sala grande eu faço essa espécie de uma retrospectiva do campo experimental. Esse projeto cabe à alma, Na sala grande ele vai se encontrar, digamos assim, com aquilo que faz parte de um outro tempo. Esses trabalhos sempre têm uma relação com o tempo da tomada, o tempo da fotografia, Então é o dia e a hora da fotografia. Um dos últimos trabalhos que eu fiz, que era uma captação com filtro em Atacama. E aqui a gente vê um pouco esse jogo que eu vou fazer entre utilizar o perímetro do
do acrílico como filtro, demarcando diferenças entre o que é a paisagem, como a gente perceberia ela sem o filtro, né, e o que é essa paisagem filtrada. Uma questão além do registro documental. Pois é, eu queria testar como é que comporta essa imagem aqui desse canto do jardim, aqui nesse espelho escuro. Tá. Porque tu vê que salienta bastante a cor, né? Sim. Eu acho que tu vai ter que pivotar ela um pouquinho, ó, pra baixo. Aí, e agora gira ela pra tua... um pouquinho pra lá, assim. Isso. Pode girar ela a parte de cima um pouco mais para isso, e agora para lá. Isso, gira ela, pivota, isso, um pouquinho mais para baixo. Daí a gente sai dessa zona mais escura aqui e eu vou girando e buscando aquele canto, aquela imagem. Tá. Sim. Uhum. Para sair de cena, entrar no campo e sair do campo. Quem sabe tu fica olhando assim no vazio ali. Tá. Mais para tua lateral. Geralmente eu trabalhava com um tripé, né, e o disparador automático me dava essa possibilidade de estar em duas posições, né, a posição daquele que escolhe o ponto de vista da imagem e também na posição daquele que aciona a imagem. Pega aquelas folhas ali. Desde 85 a gente vem trabalhando coisas, às vezes são trabalhos em conjunto, mas às vezes não, às vezes são trabalhos de colaboração, né? Tem um entendimento bem grande, eu acho, do que cada um faz, né? Como que faz, o tipo de linguagem que cada um desenvolve. Então acho que isso permite que entre nós a gente tenha uma passagem assim para conseguir entender assim o que o outro está buscando, né? No caso da fotografia, é mais um elemento que entra, o reflexo. A gente não consegue limpar a fotografia quando tem um vidro com reflexo. E aqui no caso da Maria Ivone, eu fico buscando esses reflexos. As horas do dia se apresenta de uma outra maneira. Se a luz está ligada, se a luz está desligada, enfim, o que acontece com essas imagens? É um pouquinho olhar de dentro das imagens. No processo de organização dessa exposição, a gente também recorreu a conjuntos de trabalhos anteriores. Um deles é o Meditações, que é um conjunto dos anos 2000, em que a Maria Ivone trabalha com gesso, pensa a materialidade dessas formas e também estende essas experimentações e esse pensamento para a fotografia. E Cabe a Alma, que é um conjunto iniciado em 2013 e que vem sendo continuamente desenvolvido. E o fato de aproximar esses dois momentos também me permitiu aproximar duas pessoas, né, importantes, quem me convida, né, no caso a Vilma, e também a interlocução com o Stefan. Ele vai perceber várias nuances da relação desse processo escultórico com os dispositivos da fotografia, né, e de que forma isso desenha assim,
o que ele vai chamar de geometria do tempo, né? E aí eu começo novamente a jogar semanticamente com a ideia da performance desse arquivo fotográfico também. Quando a gente vai procurar a descrição de uma imagem no computador, né, a gente vai ter a data da realização da imagem. Então, toda a imagem pós-analógico assim, é um arquivo. Eu achei que ficou bom com isso aqui, né? Tá a mão aqui, uma olhando para lá e outra olhando para cá. Aqui eu já me dei outra ideia. Acho que uma coisa importante é pesquisar um pouco essa relação entre esse reflexo, né, e essa construção que se dá a partir do jogo, né, entre essa borda e esse plano reflexivo, que eu acho que é uma questão que eu busquei explorar nessa exposição, junto com esse diálogo, né, com a matéria opaca e a matéria brilhante, né, que é o próprio acrílico, ele é um modo de espelho, assim, né, e ao mesmo tempo eu resolvo deslocar um pouco a questão do gesto para além do objeto, né, o gesto como uma maneira de evidenciar e de mostrar essa relação entre opacidade e reflexão. Então o gesto se desloca completamente do aspecto que ele tinha nas meditações para se tornar, na realidade, esse novo projeto, né, que seria das especulações. O jeito que as coisas estão dispostas ali e o jeito que tudo isso foi apresentado para o espectador durante a exposição, ele acaba fazendo com que a gente entre numa coisa da gente mesmo começar a fazer o trabalho, a gente mesmo começar a ter a experiência de compor com os reflexos dos vidros, que são os vidros da casa, sabe, ou uma peça que a Ivone colocou ali num lugar estratégico para ela justamente fazer esse jogo. Então tem um jogo de reflexo, de luz, de projeção, e isso para mim é de uma potência enorme, sabe? A gente entender, assim, entender o quanto uma experiência de visitar uma exposição é uma experiência física, que ela ativa esse corpo, ele dá para o espectador a chance dele mesmo criar os vínculos, que não necessariamente são os mesmos vínculos que a artista está propondo, mas a partir dos vínculos que a artista propôs, a gente começa a desdobrar isso em outras situações e projetar isso na nossa relação com a arquitetura, com a paisagem, né, e com o momento presente. Eu gosto muito desse processo de brincar com as noções, né? Performar o arquivo de imagens, performar o arquivo de obras, né? O arquivo de um conjunto de muitos anos de trabalho, né? São 40 anos, né? Os trabalhos anteriores, eles vêm para o presente, né? Para alavancar um futuro.